Março de 2025 marcará um ponto de virada na história da humanidade. Você pode sentir isso no ar, na tensão que cresce a cada dia. Eventos estranhos estão se desenrolando, sinais se manifestam, e aqueles que conhecem as Escrituras sabem que nada acontece por acaso. Existe uma profecia oculta que pode finalmente estar prestes a se cumprir, e os efeitos serão irreversíveis. O que está prestes a acontecer foi revelado há séculos e está escrito na Bíblia para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você está preparado para o que vem a seguir? Desde os tempos antigos, Deus tem enviado avisos à humanidade. Ele fez isso por meio dos profetas, por meio de eventos naturais, por meio de sinais nos céus e até mesmo por meio dos próprios acontecimentos geopolíticos. O Senhor nunca deixa seu povo sem um alerta antes que grandes mudanças aconteçam. Mas o problema é que a maioria das pessoas ignora esses sinais. Elas continuam vivendo como se tudo fosse normal, sem perceber que o tempo está se esgotando. E é por isso que precisamos falar sobre o que está por vir. Março de 2025 pode ser um marco profético crucial. Algo que está prestes a acontecer pode redefinir o curso da humanidade. A Bíblia nos ensina que no final dos tempos haveria sinais claros para aqueles que permanecem vigilantes. Em Mateus 24, 6, 8, Jesus advertiu: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Essas palavras são mais atuais do que nunca. Se olharmos ao nosso redor, veremos que essas profecias estão acontecendo diante dos nossos olhos. Nos últimos anos, testemunhamos pandemias, crises econômicas, colapsos de governos, uma escalada sem precedentes nas tensões entre potências mundiais e uma crescente apostasia dentro das próprias igrejas. O mundo está cada vez mais dividido e o mal parece estar se espalhando a uma velocidade alarmante. Mas a pergunta que fica é: por que março de 2025? O que há de especial nessa data? E a resposta pode estar escondida em antigas profecias que agora começam a se tornar realidade. Se analisarmos as Escrituras, veremos que Deus usa ciclos e padrões para realizar seus propósitos. O povo judeu sempre entendeu isso, pois o próprio calendário bíblico é baseado em ciclos proféticos. E há algo significativo sobre o tempo em que estamos entrando. Em 2025, completam-se 77 anos desde a criação do Estado de Israel em 1948. O número 7 na Bíblia é um número sagrado, e ciclos de 7 são repetidos várias vezes em eventos proféticos. Mas há mais. Se formos para Levítico 25, encontramos a lei do jubileu, onde Deus ordena um período de redenção a cada 50 anos. Isso significa que estamos nos aproximando de um possível evento de grande transformação, um período onde Deus pode agir de forma decisiva no mundo. Outro detalhe que não pode ser ignorado são os eclipses solares e lunares que acontecerão nesse período. Em diversas passagens bíblicas, Deus usou sinais no céu para anunciar tempos de mudança. Em Joel 2,31 lemos: "O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." E não é coincidência que em março de 2025 haverá um eclipse solar total visível em partes do mundo, seguido de uma série de eventos astronômicos raros. Agora, pensemos no que está acontecendo no mundo. As tensões entre nações estão no seu ponto mais crítico. Conflitos armados, rumores de guerra e novas ameaças surgem a cada dia. Mas o mais preocupante não é apenas o que acontece no plano físico, mas o que acontece no plano espiritual. A humanidade está cada vez mais afastada de Deus, mergulhada no materialismo,
na corrupção e na negação das verdades espirituais. Muitos já não acreditam mais nas Escrituras e zombam das profecias, mas isso já estava previsto. Em 2 Timóteo 3, 1-5 lemos: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Parece familiar? E o mais alarmante é que há forças trabalhando nos bastidores para que os eventos proféticos se acelerem. A tecnologia está evoluindo rapidamente e muitos acreditam que estamos chegando a um ponto onde será possível controlar totalmente a sociedade. A digitalização do dinheiro, o avanço da inteligência artificial e o crescente poder das grandes corporações mostram que um sistema global de controle está se aproximando rapidamente. Isso lembra algo? Em Apocalipse 13, fala-se sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Será que estamos mais perto desse momento do que imaginamos? E se dissermos que há algo prestes a acontecer em março de 2025 que pode acelerar tudo isso? Alguns estudiosos das Escrituras acreditam que um evento mundial poderá ser o estopim para mudanças drásticas, tanto no campo geopolítico quanto no campo espiritual. Seja um colapso financeiro, um grande desastre natural ou um conflito que envolva nações poderosas, há algo prestes a ser desencadeado. E a pergunta é: estamos preparados? Este não é um alerta para gerar medo, mas sim para despertar aqueles que ainda dormem. O próprio Jesus disse em Mateus 24:42: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A vigilância espiritual é essencial. Não podemos viver como se nada estivesse acontecendo. Não podemos ignorar os sinais e continuar seguindo um caminho de complacência e incredulidade. Agora é o tempo de buscar ao Senhor com mais intensidade do que nunca. Se você chegou até aqui, significa que você quer entender o que está acontecendo e não deseja ser pego de surpresa. Mas há uma coisa essencial. O que você fará com essa informação? Você ignorará e continuará sua vida como se nada estivesse acontecendo? Ou você tomará uma atitude e se preparará espiritualmente para o que vem a seguir? Muitas pessoas acreditam que o tempo é algo linear, mas a Bíblia nos mostra que Deus trabalha em ciclos. O próprio livro de Eclesiastes 1:9 nos ensina: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Isso significa que os eventos do passado podem nos ajudar a compreender o que está por vir. Se voltarmos os olhos para a história, veremos que grandes mudanças globais sempre foram precedidas por sinais visíveis para aqueles que tinham discernimento espiritual. E março de 2025 pode ser um desses momentos em que a história se repete de forma profética. Um dos acontecimentos que reforça essa ideia é a intensificação dos conflitos no Oriente Médio. A Bíblia nos revela que Israel é o relógio profético de Deus, e qualquer coisa que ocorra com essa nação pode estar diretamente ligada ao cumprimento das profecias bíblicas. O próprio Jesus disse em Lucas 21, 29, 31: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. A figueira é um símbolo de Israel, e os eventos que giram em torno dessa nação são sinais claros de que estamos avançando rumo ao cumprimento profético. O que muitos não percebem
é que a atual configuração geopolítica está conduzindo o mundo para um cenário descrito na Bíblia há milhares de anos. Ezequiel 38 e 39 falam sobre uma grande guerra envolvendo nações que se levantarão contra Israel. Hoje, vemos alianças sendo formadas que antes pareciam impensáveis, e os acontecimentos recentes sugerem que esse cenário pode estar prestes a se desenrolar diante de nossos olhos. Outro ponto importante é a apostasia dentro da própria igreja. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo escreveu: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." Nunca antes na história vimos tamanha degradação dentro das igrejas cristãs. Doutrinas falsas são pregadas, a palavra de Deus é distorcida e muitos líderes espirituais estão mais preocupados com sua própria glória do que com a verdade do Evangelho. Isso é um sinal claro de que algo está prestes a acontecer. Mas há um outro aspecto que não podemos ignorar: o avanço tecnológico e a implementação de um sistema de controle global. Nos últimos anos, temos visto o crescimento acelerado da inteligência artificial, da biometria e dos sistemas digitais que podem controlar todas as transações financeiras. Muitas pessoas já não carregam mais dinheiro físico e estão cada vez mais dependentes de um sistema eletrônico. Mas por que isso é importante? Porque a Bíblia fala sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. Apocalipse 13, 16, 17 nos alerta: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." O que estamos vendo hoje pode ser o prenúncio dessa profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. E agora surge a pergunta: março de 2025 pode ser o mês em que tudo isso começará a se desenrolar de forma mais evidente? Há fortes indícios de que sim. Não se trata apenas de um evento isolado, mas de um conjunto de fatores que apontam para uma grande mudança. Guerras e rumores de guerras, sinais astronômicos, apostasias e avanços tecnológicos caminham juntos para um possível cumprimento profético. Quem estiver espiritualmente desperto entenderá os tempos e se preparará. Mas aqueles que ignorarem os sinais podem ser pegos de surpresa. O problema é que a maioria das pessoas não quer ouvir essas mensagens. Elas preferem continuar suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Elas confiam mais no sistema do que na palavra de Deus. Mas o que acontecerá quando esse sistema entrar em colapso? O que acontecerá quando a paz que conhecemos for substituída pelo caos? Será tarde demais para se preparar? A Bíblia nos ensina que a única maneira de permanecer firme em tempos difíceis é tendo uma fé inabalável em Cristo. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio e nossa salvação. Em João 16:33, Jesus disse: "Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Isso significa que, independentemente do que aconteça, aqueles que estão em Cristo não precisam temer. Mas isso não significa que devemos ficar passivos. Deus nos chama para vigiar e orar. Ele nos chama para estarmos preparados espiritualmente e mentalmente. A pergunta que cada um deve fazer é: estou pronto para o que está por vir? Porque a verdade é que ninguém pode escapar da realidade dos tempos proféticos. Podemos ignorar os sinais, mas eles continuarão a se desenrolar. Podemos fingir que nada está acontecendo, mas isso não mudará os fatos. O tempo está se esgotando e cada um precisa tomar uma decisão. A grande questão é: o que acontecerá com aqueles que não estiverem preparados? A Bíblia fala claramente sobre um tempo de tribulação como nunca houve antes. Daniel 12:1 nos diz: "E haverá um tempo de angústia,
qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esse tempo de angústia será marcado por perseguições, crises e provações que testarão a fé de muitos. E somente aqueles que estiverem firmes na palavra conseguirão suportar. Se você chegou até aqui, significa que você sente que algo está prestes a acontecer. Você pode até não saber exatamente o que é, mas sente que o mundo está mudando. E agora, você tem uma escolha: ignorar esses sinais ou se preparar para eles. A decisão está em suas mãos. Mas o que podemos fazer para nos preparar? Primeiramente, devemos fortalecer nossa fé em Cristo. Isso significa buscar a Deus diariamente, ler as Escrituras, orar e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Em segundo lugar, devemos nos afastar das ilusões deste mundo. O materialismo, o orgulho e a busca desenfreada por prazeres passageiros nos afastam de Deus. Em terceiro lugar, devemos compartilhar essa mensagem. Muitas pessoas ao nosso redor estão dormindo espiritualmente e cabe a nós alertá-las. A verdade é que março de 2025 pode marcar o início de algo grande. Pode ser um tempo de transformação espiritual, um tempo de provação ou um tempo de colheita para aqueles que estão preparados. Mas o que não podemos fazer é ignorar os sinais. Não podemos fechar os olhos para a realidade que se desenrola diante de nós. Se você quer continuar recebendo mensagens como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Precisamos estar juntos nesse tempo profético. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aqueles que você ama, porque muitos ainda não enxergam o que está acontecendo. Que Deus abençoe a todos nós e nos fortaleça para os dias que virão. Mas lembre-se, esse não é um chamado para o medo, mas sim para o despertar. O que está prestes a acontecer não deve nos desesperar, mas sim nos levar a um compromisso ainda mais profundo com Deus. Em tempos de incerteza, a única certeza absoluta é que o Senhor reina sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos assegura que aqueles que permanecem fiéis serão sustentados. Isaías 41:10 nos dá essa promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que quer que aconteça em março de 2025, estejamos preparados. Que nossos corações estejam alinhados com a vontade de Deus. Que nossa fé esteja inabalável e que possamos discernir os tempos. Porque aqueles que estiverem em Cristo não serão abalados, mas sim fortalecidos. Se você acredita que essa mensagem é importante, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. O tempo está se esgotando e essa pode ser a última oportunidade para muitos. Que Deus nos guie e nos prepare para o que está por vir.